Fala, seres humanos que respiram oxigênio, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a série Cursed. E vai ser brevemente, assim, uma crítica mais puxada para uma resenha. Eu não sei bem o que eu vou fazer aqui hoje. Mas eu vou falar vários pontos que eu notei e que eu percebi, assim. E a série me chamou muita atenção por ser uma série que tem a ver aí com o Rei Arthur, com Merlin, essas coisas. E eu sempre gostei muito da lenda do Rei Arthur, principalmente do Merlin. É meu personagem favorito dentro dessa história aí. E a gente vai começar pegando a nossa listinha aqui de tópicos. É isso que a gente vai fazer no começo. Porque eu fiz aqui, ó, uma pauta, tá? Nossa, eu já dei spoiler do vídeo inteiro. Se separar isso aqui em HD, ó, e ler, você já sabe o que eu vou falar no vídeo inteiro. Cursed é uma ótima série. O que me atraiu a ela, como eu já disse, foi o fato de ter muitas coisas, muitos personagens e muitos fatos relacionados às lendas arturianas, que são as lendas sobre o rei Arthur. A série em si, ela aborda uma personagem que antes, por exemplo, ela já foi abordada em Once Upon a Time, em As Aventuras de Merlin, mas não foi tão focada assim nela, que foi a Nimue. A série então tem como protagonista a Nimue, que é uma das bruxas da história do rei Arthur, e ela aparece principalmente como uma bruxa das trevas em outras versões. Ela faz parte, como todos os outros bruxos dessa história, do povo eférico, que é perseguido e morto pela Inquisição que se instaurou ali, promovida pela igreja. Então, a mãe dela acaba sendo morta por um paladino vermelho. O que são os paladinos vermelhos? São tipo soldados da igreja que estão junto com o padre e com aquele que chora. Só que eu não vou falar muito sobre aquele que chora, senão eu vou dar altos spoilers para vocês da série inteira, assim. Após a mãe dela ser morta, ela fica com uma promessa a cumprir, que foi uma promessa que ela fez para a mãe dela, de entregar uma certa espada para Merlin, o mago. A história da série, ela não te dá descanso, ou seja, toda hora tá acontecendo alguma coisa diferente. Então você meio que assim, você fica apurado, você fica tipo, você não tem descanso realmente, entendeu? E você se sente toda hora envolvido com os personagens e com o que tá acontecendo, entendeu? Então é batalha o tempo todo, e guerra, e morra, e pá, pá, pá. A história se passa muito antes da história do rei Arthur. Você conhece os personagens de uma forma bem diferente do que, por exemplo, você vai conhecer em As Aventuras de Merlin, ou você vai conhecer em um filme sobre o rei Arthur, ou em Once Upon a Time, também na quinta temporada, que eles trouxeram a lenda do rei Arthur na quinta temporada. Inclusive, personagens como Lancelot, Arthur e Morgana aparecem na série. Só que você conhece eles um pouco mais jovens ali e muito antes do Arthur, por exemplo, se tornar rei, né? E antes da Morgana, por exemplo, ser a bruxa que a gente conhece em outras histórias. Mas o Merlin é assim, diferente de todas as versões. Ele é um velho bêbado. E, inclusive, ele perdeu os poderes, mas a gente só vai descobrir o porquê dele ter perdido os poderes assistindo a série. E é um personagem que você não consegue muito confiar nele. Mais pra frente na série você consegue. Mas no começo você fica meio... E ao mesmo tempo a gente tem a informação de que ele traiu o próprio povo para se juntar ao rei Uther. Então a gente fica com o pé atrás o tempo todo com esse Merlin. Inclusive na série, em um certo momento, eles tentam fazer uma ligação entre a Morgana e uma divindade chamada Kalilek. Kalilek, é assim que fala. Enfim, eu pesquisei e essa lenda dessa divindade realmente existe.
e ela seria responsável por moldar as montanhas e os montes. Mas na série ela é conhecida como a Deusa Aranha, e os filhos de certo povo lá eram dados como sacrifício para essa deusa. E ela vai ter aí relação, eu acho, pelo menos, com a maldade da Morgana, que pode ser abordada mais lá pra frente, que a gente já sabe que acontece nas histórias originais aí do Rei Arthur, da Morgana ser a grande vilã da história. O clima da série, assim, me lembrou muito The Witcher. Eu não sei se foi a fotografia da série, mas não parece ser a fotografia. A fotografia tem mais uma coisa, assim, de Merlin mesmo, sabe? De As Aventuras de Merlin, você lembra um pouco lá. Entende? Mas o clima da série talvez seja isso que tenha me feito lembrar de The Witcher. E, obviamente, por ter tantos personagens das lendas arturianas, também me lembrou As Aventuras de Merlin, e é também um pouco parecido. Fotograficamente, assim que fala. Não sei, né? Enfim. A espada, que não foi declarada necessariamente como Excalibur nessa versão, mas eu acho que seria a espada de Excalibur. Ela me lembrou muito o Anel de Senhor dos Anéis, porque ela tem uma coisa que ela vai meio que entrando na mente da pessoa e enchendo, assim, pensamentos meio sombrios, sabe? Pensamentos sobre vingança, pensamentos sobre morte, coisa e tal. Porém, mesmo ela tendo esse defeito aí, todos os reis estão querendo adquirir essa espada. Por quê? Porque essa espada vai determinar quem vai ser o verdadeiro governante. E aí a gente já pode fazer uma ligação aí com a história do Rei Arthur mesmo e, né, encaixar aqui. E a gente já sabe como é que essa história vai terminar. Mas no começo da série é dito que antes da Excalibur, da espada, né, ter escolhido um rei, ela escolheu uma rainha. E tudo se liga assim a Nimue. Então vai ter um momento em que a Nimue vai ser uma rainha. Spoiler. Que legal. Mas eu não vou contar que momento é esse, eu não vou contar como é que acontece, enfim. Vocês vão ter que assistir pra descobrir. Tem personagens também novos, que tipo, eu nunca achei nenhuma referência a eles nas histórias do Rei Arthur. Por exemplo, a Pin, que é a melhor amiga da Nimue, e ela é tipo a Anna do Frozen, sabe? Ela aparece em cena e eu já começo a rir. E tem uma outra chamada Iris, que ela era de um convento de freiras, e ela quer se unir aos Paladinos Vermelhos, que estão matando aí o povo eférico, os bruxos, né? E simplesmente a Iris é uma psicopata, tem umas cenas dela que simplesmente dá medo daquela menina. E não gosto dela. Assim, e alguns personagens como o Rei Uther e o Sir Hector também são abordados na história. Mas o que acontece? As histórias dele não são tão relevantes assim para a trama, mas ainda assim você consegue ligar ali tudo e tipo, tudo dá certo, e as histórias dele são bem surpreendentes, na verdade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me diz aí nos comentários, você gostou desse resumão aqui das minhas opiniões sobre a série, sobre as coisas que eu pensei enquanto eu vi a série. E me diz aí nos comentários se você se interessou de assistir aí também. Porque, assim, não é a espada era a lei, gente. Não vá assistir achando que, nossa, vai ser mágico, vai ser, tipo, a espada era a lei. Porque não é a espada era a lei, a série é bem tensa, assim. Mas se vocês quiserem, vocês gostarem aí das lendas arturianas e gostarem dos personagens da história do Rei Arthur e quiserem assistir também, gostarem de uma história mais medieval também, eu indico vocês a assistirem. Então é isso. Tchau!